No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, todos de forma abundante, todos os que creem, todos os que não merecem, apesar de não merecerem, têm o direito de receber aquilo que Deus vem para nos dar, que é a sua bênção. Quando nós esboçamos uma fé, por menor que seja essa fé nele, então nós somos justificados diante dele e, consequentemente, passamos a merecer, ter direitos e privilégios com ele. É assim na lei de Deus. A lei de Deus não é como a dos homens. A lei de Deus é sagrada, é santa, é pura, é perfeita. E ele, como juiz dessa lei, ele segue à risca tudo o que está escrito, tudo que está nos seus estatutos, nos seus mandamentos. Agora, o que poucas pessoas sabem obstruem, elas têm fechado as portas da entrada na presença de Deus, cada um tem a sua porta, né? Por causa dos seus pecados. Então a pessoa comete um pecado e aí ela fica com a consciência latejando, doendo. E por causa da sua consciência que está acusando, ela não tem fé para entrar na presença de Deus e requerer, pedir, cobrar dele as suas promessas. Esse aqui é o grande problema. A Bíblia fala, nós lemos ontem isso, que a mão de Deus não está encolhida. Não está encolhida para que não possa salvar. Nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Deus não tem limites para salvar, para libertar, para fazer aquilo que nós precisamos. Mas quando nós vivemos no erro, no pecado, e não queremos nos consertar, então nós limitamos Deus, nós fechamos a porta de entrada na presença dele. E aí a pessoa se perde e é condenada. Mas quando a pessoa ouve a palavra de Deus, por exemplo, você agora que está nos assistindo, você está ouvindo que a mão do Senhor não está encolhida para você, não importa quem você é, o que você fez, não interessa absoluta nada no seu currículo de vida. Mas o que importa para Deus é a sua fé. Fé é certeza. Certeza de que Deus vai fazer aquilo que ele prometeu que faria. Então, quando você manifesta essa fé, crê nessas promessas, por exemplo. Bom, se estivesse no seu lugar e estivesse vivenciando, por exemplo, um inferno dentro de mim, depressão, angústia, vazio, vontade de morrer e coisa e tal, se eu tivesse isso e eu lesse essa passagem, ou escutasse, ou ouvisse como você está ouvindo agora, dizendo que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido
para não poder ouvir, então eu diria, eu usaria a minha inteligência e diria, bem, se a mão do Senhor não está encolhida para que não possa me salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa me ouvir, então, peraí, é isso que eu quero. Eu estou esperando exatamente o cumprimento dessa palavra. Eu não sei como chegar a ti, Senhor. Eu não sei onde o Senhor está, eu não te vejo, eu não te sinto, eu não te toco. Mas uma coisa eu sei, que se esta palavra é verdadeira, esta palavra aí é verdadeira, foi o Senhor quem falou através do profeta, então eu creio, porque eu quero ver isso na minha vida. E o Senhor há de convir, eu diria para Deus, que como é que eu posso crer que a palavra do Senhor é verdadeira sem que tenha essa certeza, essa convicção de que o Senhor vai honrar essa palavra. Quando o Senhor honra, quando o Senhor atende o meu clamor, quando o Senhor estende a tua mão e me liberta dessa desgraçada depressão, o Senhor ouve o meu clamor, mesmo estando aqui perdido nesse mundo infernal, então, meu Deus, se acontecer isso, eu decido deixar a minha vida nas tuas mãos e segui-lo dia após dia até o último momento da minha vida. Mas eu quero ver, eu quero experimentar isso que está aí. Então, amiga e amigo, você que por acaso esteja totalmente perdida, desorientada, completamente desorientada, você não sabe se vai para frente, se volta para trás, se vai para a esquerda, para a direita, você está num beco sem saída. Você está num beco sem saída, não sabe o que fazer. Então diga para Deus, Senhor, é verdade que a tua mão é poderosa, não está encolhida e ela pode me salvar agora? Me dá a direção, me dá um sinal de que o Senhor está me ouvindo, me dá uma dica de que o Senhor está assistindo a minha situação e pronto para intervir e me salvar. Dá uma dica agora. Você pode fazer isso aí. Não custa nada, não é pecado, não. Não é pecado você provar a palavra de Deus. Não, Ele mesmo nos convida a fazer prova dele. Agora, é óbvio que se a pessoa está coberta de pecados e ela dá mais atenção às vozes que dizem, você não merece, quem é você para falar com Deus assim? Quem é você para cobrar de Deus isso ou aquilo? Você é pecador. Se você dá ouvidos a essas vozes, é óbvio que a sua fé não vai funcionar e, consequentemente, você vai ficar perdido, vai continuar perdido. Mas se você resistir a essas vozes e dar atenção à voz de Deus, porque essa palavra aí é a voz de Deus para você. Você está aí com vontade de se matar, pensando em se matar, pensando em dar cabo da situação com a morte. Não faça isso. Dê uma chance para Deus, faça uma prova aí mesmo, onde você está. Custa nada, você vai gastar nada. O que você vai perder? Você não tem que perder nada, você já perdeu tudo. Não custa nada fazer uma prova com aquilo que está escrito, com a palavra de Deus. Não é a minha palavra, não, minha amiga, meu amigo. Você não precisa acreditar em mim, não. Você não precisa gostar de mim tão pouco. Eu só estou aqui para dizer aquilo que o Senhor falou, para que aqueles que por acaso estão gemendo desgraçadamente venham usar, ainda que da sua pequeníssima fé, na palavra de Deus e desafiar e provar a Deus o que está escrito, a vida deles começa a mudar neste momento. Na hora, no final dessa programação, o bispo Misael vai estar orando por você. Mas antes de você receber a oração dele, se você fizer
uma prova com Deus, com essa palavra, porque eu não vejo Deus, eu não falo, não toco em Deus, eu não sinto Deus, mas eu apoio a minha fé na palavra dele. E é por isso que eu falo aqui com você, faça uma prova, não custa nada, você não vai pagar nada. Aí mesmo onde você está numa prisão, num hospital, numa clínica, você está debaixo de um viaduto, você está num casebre, você está num barraco, num palácio, onde é que você está? Não importa. Aí mesmo a mão de Deus está estendida para você. É só você dizer, eu quero, Senhor, então eu quero ver a tua mão estendida agora. Faça isso. Você vai ver o que vai acontecer. Enquanto você estiver fazendo isso, nós vamos assistir o testemunho desse casal, o Alisson e a Poliana. Os dois tiveram uma experiência pessoal com Deus. Vamos ver o que eles têm a falar. Por favor, pode rodar. Quando eu bafurei o lança-perfume, me deu uma alegria. E aí ele ainda falou pra mim, se você ficou alegre com lança-perfume, imagina quando você usar a maconha. Meu nome é Alisson, eu tenho 28 anos e sou empresário. Minha mãe sempre foi da Igreja Universal e ela me levava junto. E eu ia mais por causa dela, de pequeno. Até chegou um dia que eu falei que não ia mais. Acho que eu tinha uns 12 anos, falei que não ia mais porque eu não preferia ficar em casa do que ir para a igreja. Eu não achava chato. E com 14 anos, com a influência dos amigos da escola, eu fui apresentado o lança-perfume, lá na escola mesmo. E na hora que ele me deu, eu lembro como hoje, quando eu bafurei o lança-perfume, me deu uma alegria, coisa que eu não tinha. Eu era meio triste. E aí ele ainda falou pra mim, se você ficou alegre com lança-perfume, imagina quando você usar a maconha, quando você fumar um baseado. E aí eu fiquei curioso, quis conhecer a maconha. E o tempo foi passando e eu fumei maconha, junto com eles também. Eu dava dinheiro pra eles porque eu não sabia nem onde comprar. E eu dava o dinheiro pra eles trazer, pra gente usar na escola. Comecei a dar pra eu trazer pra dentro de casa. 7 horas da manhã eu já tava usando a droga, fumando maconha, 7 horas da manhã. Eu fui pra balada junto com eles também, junto com as amizades que eu tinha. Bebia muito. Eu até falava pra eles assim, vai ter bebida, vai ter isso? Não vai, então não vou. Só vou se tiver. Minha mãe não sabia, eu escondia no máximo, fazia quando ela saía, quando não tinha ninguém dentro de casa. E um dia eu cheguei em casa arrastado por eles. Eu fiquei mal, de cair no chão, de ralar a cara. E eu cheguei em casa arrastado e quando ela me viu naquela situação, minha mãe foi, cuidou de mim, me levou para tomar banho, me deu uma roupa e colocou para dormir. Ela cuidou de mim e ela falava sempre para mim, mas eu nunca dava ouvido, ela sempre me chamava para a igreja e eu não queria saber não. E aí, indo para balada, usando droga, eu conheci minha esposa. A gente casou muito cedo e ali, por a gente não ter demorado no namoro para se conhecer melhor, aí a gente começou a se conhecer no casamento. Então, o meu temperamento com o dele não se bateu. Ali começou as brigas, discussões, né? O nervosismo dele, que eu não conhecia o outro lado dele, aí a gente começou o inferno dentro de casa. Como eu usava muita droga, eu ficava nervoso, a gente brigava direto. Teve um dia que ela veio pra cima de mim pra eu não bater nela, eu fui, quebrei os móveis dentro de casa, eu dei um soco na geladeira, minha mão ficou inchada. Então, minha filha vinha, eu gritava com ela, era uma destruição dentro de casa. Ganhava mal, pouco dinheiro que eu tinha, eu já separava para bebida, porque final de semana tinha que ter a bebida, tinha que ter... eu usava droga escondido dela, porque eu fumava cigarro, mas a droga eu não fumava para ela ver. Até um ponto que teve um dia que a gente brigou a madrugada toda. E ela saiu de casa, ela falou que ia levar minha filha, eu não deixei. Eu peguei a minha filha do colo dela, joguei a menina na cama,
Esse dia marcou pra mim porque eu veio o pensamento de, poxa, que vida desgraçada que eu tô vivendo. Que vida destruída é essa? Então, pra que viver desse jeito? Foi quando a menina chorando, eu peguei a faca, eu fui pra dentro do banheiro, eu segurei a faca assim no meu peito e veio o pensamento de me jogar no chão do banheiro e cravar na faca no peito. Aí nessa hora eu lembrei do que minha mãe me ensinava. Minha mãe me falava: se a gente morrer sem a presença de Deus, para onde vai a nossa alma? E aí eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo de me matar. Eu joguei a faca no chão. Aí minha esposa tava no corredor ainda de casa ainda. E ela veio, a gente foi conversar, ela viu eu lá com a faca no banheiro, né? E aí ela falou assim: olha, vamos aceitar o convite que sua mãe fez. Vamos lá na igreja, porque se a gente não for na Igreja Universal e não resolver, então, porque a gente se gosta, mas viver desse jeito a gente não vai conseguir ir longe. E outra, é capaz de eu chegar aqui e você tá morto. Aí eu falei: então vamos. Aí a gente foi, né, brigados, mas aceitamos o convite, sentamos lá, ouvimos a palavra e foi de encontro com a nossa necessidade. E a gente começou a colocar em prática o que ele nos ensinou. E a gente foi se entregando. Então chegou um dia que eu falei pra ela assim: a partir de hoje eu não vou usar mais droga nenhuma, não vou beber mais nada. Cheguei em casa, eu tinha uns uísque na estante, umas bebidas lá, tinha narguilé, tinha um monte de coisa. Peguei tudo, joguei tudo fora, abri as garrafas, derramei na pia. E aí no domingo, eu e ela, a gente foi se batizar. Tanto eu me entregando como ela estava se entregando também junto. E paramos, né, conforme o pastor nos orientou ali na pregação e tudo, a gente parou de apontar um pro outro e começamos a olhar para nós mesmos e também cuidar um do outro. E quando eu olhei, a gente já estava totalmente diferente. Eu já ouvia falar do Espírito Santo quando eu falei: poxa, eu quero conhecer esse Deus de verdade. Eu quero conhecer Ele não só de ouvir falar, de ler, mas sim de verdade. E aí eu fui me dedicar. O que eu preciso fazer? Aí então foi ensinado: você precisa jejuar, você precisa buscar, você precisa buscar na palavra de Deus para ouvir a voz dele. Então eu falei: então se é para fazer isso, para receber o Espírito Santo, eu quero. E aí eu acordava de madrugada, eu buscava a Deus, eu jejuava, abria jejum toda quarta, toda sexta, todo domingo, falava com Deus todo momento, até nos pensamentos eu falava: meu Deus, eu quero te conhecer. E ia ter uma vigília. Sexta-feira, e aí eu me programei, eu falei: nessa vigília eu vou receber o Espírito Santo. E aí eu lembro que o bispo, ele falou da importância de receber o Espírito Santo. A vigília foi só pra mim ali. Era o que eu queria. E aí ele chamou na frente do altar para buscar o Espírito Santo aquele que não recebeu o Espírito Santo ainda, mas estava fazendo o seu melhor, que tinha um desejo de receber o Espírito Santo. Eu falei: é pra mim. Aí eu fui já logo pertinho do altar. E assim que eu cheguei no altar, eu falei poucas palavras. Eu lembro que eu falei poucas palavras e o próprio Deus veio. O próprio Espírito Santo me envolveu. Deus tão grande dentro de mim me deu força, me deu aquela força, uma paz tão maravilhosa, uma alegria que eu nunca tinha sentido, que eu buscava nas drogas, mas nem se compara à alegria do Espírito Santo. E ele, como se Deus estivesse colocando eu no próprio colo dele, sabe, me protegendo, me guardando ali. Aquela vigília passou em minutos. Eu fiquei ali buscando. Quando o bispo falou: pode voltar pro lugar. Como assim? Acabou?
E aí eu já estava diferente, eu já falei, era tudo que eu queria. Eu já evangelizava, mas a partir daquele dia eu falava de um Deus que eu conhecia de verdade. Não era só porque eu ouvi falar, que eu li, não. Era um Deus que estava dentro de mim. E a partir daquele dia até hoje, minha vida é outra. Eu tenho paz, eu passo lutas, eu passo guerras, mas eu tenho certeza que Deus vem me dando direção, vem me fortalecendo, vem me ajudando dia após dia. Hoje eu sou um ótimo marido. Eu e minha esposa, ela é minha amiga, ela é minha parceira, ela é minha companheira. Hoje ele é um ótimo pai, né? Cuida muito bem das meninas, de mim. Um pai, ele é responsável, dedicado, né? Ele é zeloso. E todo aquele meu sonho de ter uma família estruturada, Deus me realizou. E hoje eu tenho esse casamento. Hoje eu posso dizer que ele é o meu amigo, compreensivo, totalmente diferente daquele homem que um dia eu conheci lá atrás. Hoje não falta nada dentro de casa, hoje eu não vivo bebendo, eu não procuro na droga aquilo, felicidade, nada disso não. Hoje eu tenho Deus, hoje eu não preciso disso, mas tenho minhas filhas, a gente ensina elas o caminho da fé, que é importante, e ter paz é o que mais importa. Minha mãe, que teve uma decepção de me encontrar bêbado, teve toda a alegria de me ver sendo consagrado no altar como obreiro. Hoje eu faço parte da evangelização, que antes eu não queria nem saber da igreja. Hoje já não, hoje eu faço parte, hoje eu faço de tudo para levar o Espírito Santo àquelas pessoas, eu evangelizo, eu vou para as ruas, no Anjo da Madrugada. E o mais importante de tudo isso é a certeza da minha salvação. É a certeza que o Espírito Santo está comigo. É a certeza que pode passar luta, pode passar o que for, mas eu sei que eu tô bem com Deus, eu tô salvo. Maravilha, né? Então, você verifica, todos os testemunhos aqui, eles finalizam falando sobre o Espírito Santo. Talvez você diga, mas quem é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? Talvez você nem tenha ouvido falar sobre ele, mas o Espírito Santo é o guia que guiou Jesus, toda a vida dele, inclusive o ressuscitou. Você já imaginou ter o guia de Jesus dentro de você? O Espírito do Senhor Jesus, o Espírito de Deus, ele é o consolador para os que choram, ele é a paz para os que vivem em guerra, ele é a vida para os que estão mortos nos seus delitos e pecados, ele é tudo para aqueles que não têm nada nessa vida. Agora, é óbvio que para você tê-lo, você tem que buscá-lo, porque ele não é assim, você não vai encontrar com o Espírito Santo na esquina da rua, ou no final da feira, nem no início da feira. É ou não é? Se a pessoa quer o guia do Senhor Jesus, o que guiou o Senhor Jesus toda a sua vida, ela tem que colocar força nisso, ela tem que empenhar toda a sua vida, ela tem que se entregar de corpo, alma e espírito, para que então ela possa recebê-lo. É a promessa de Jesus. Jesus prometeu nos dar o Espírito Santo, mas nem todos recebem, porque nem todos colocam força, não é? Quando a pessoa é viciada nas drogas, ela faz das tripas coração, mas ela consegue as drogas e vai usá-las, não é? Não é assim? Pois bem, o Espírito Santo é Deus. Para você alcançar, você tem que correr atrás, você tem que colocar toda a sua força, porque se não for toda a sua força, mais ou menos não vai dar certo. Então, ele está disponível para fazer morada dentro de você. Agora, aqui para nós, né? Juntinho com você. Você já pensou ter o Espírito de Deus? Essa vida desgraçada que você tem vivido aí, de tormentos, brigas no lar e etc, etc. Você, doença, enfermidade, inferno. Tudo isso acaba definitivamente. Por quê? Porque o Espírito de Deus te dá uma vida
nova, uma saúde vigorosa, para que o mundo veja, para que os seus amigos, seus entes queridos, parentes, vizinhança, todos vejam que Deus existe através da sua vida. Aí sim, você vai ter a imagem e semelhança do Altíssimo, o Espírito Santo. Graças a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro. Veja a reação de um pai ao perceber que um filho, após anos distante, está voltando para casa. Repare que neste momento não há perguntas, questionamentos, e sim um grande acolhimento pela volta de alguém tão amado. Agora, imagine qual a reação de Deus ao ver alguém tão amado que estava distante retornando para a sua presença. Eu reconheci que eu precisava de Deus. E aquele dia Deus falou assim: é hoje que você vem para os meus braços. Passou um filme na minha cabeça tão grande de tudo que eu tinha feito, do Deus que eu não tinha valorizado. E Deus perguntou para mim ali: você quer me valorizar? Você me quer de volta? Naquela hora eu sei que o Espírito Santo desceu sobre mim, não tive dúvidas. Não me importava mais o que eu tinha feito, me importava como eu ia ser dali pra frente. Não importa o que tenha acontecido ou o que te fez se distanciar dele. Volte,
pois Ele te espera, para que juntos estejam em grande alegria e comunhão. Nesta quarta-feira, 21 de setembro, a noite da volta, uma reunião marcada para o seu reencontro com Deus, às 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, no Solo Sagrado em Brasília, QS1 Pistão Sul, Taguatinga, ou em uma Universal mais próxima de você. Meu nome é Flávia Leal, eu tenho 35 anos e sou formada em marketing. Eu tinha muito preconceito contra a Igreja Universal, contra o Bispo Macedo. Eu tinha um ódio muito grande, um ódio que eu não sabia de onde vinha, porque eu não conhecia. Mas de tantas pessoas falarem mal, de tantas pessoas criticarem, isso dentro da minha família, dentro da minha casa, pessoas falarem que ele usava as pessoas humildes para poder tirar o dinheiro da onde elas não tinham. Dentro de todo aquele preconceito que nós tínhamos, a gente sofria muito, né? A gente passava por muitas dificuldades, era muita miséria dentro de casa. Eu tinha vergonha de levar as pessoas na minha casa porque a gente não tinha um banheiro decente, eu não tinha um quarto, a gente não tinha sala, chovia mais dentro de casa do que fora. Então, era muita tristeza dentro de mim, eu tinha muito complexo de inferioridade, eu não acreditava que um dia eu poderia ser feliz em nenhuma área, nem financeira, nem na minha saúde, porque a minha mãe já estava doente. Então, eu imaginava o quê? O que minha mãe está passando, daqui a um tempo eu vou passar também. E aí, teve um dia que a minha mãe, ela aceitou o convite e ela foi para a igreja numa terça-feira, que era uma reunião de cura. E a minha mãe, ela foi diagnosticada com câncer de mama. Só que o que aconteceu? Como eu tinha esse preconceito, quando a minha mãe falou: eu estou indo na Igreja Universal, eu falei: não, eu não acredito que a senhora está indo naquela igreja. Aí ela falou assim: não, mas a obreira me convidou, eu vou fazer os propósitos, tem uma reunião de cura. Eu falei: mãe, isso tudo é mentira, isso não existe, eles vão tirar o dinheiro da senhora. Ela começou a fazer as correntes, começou a lutar, começou a obedecer o que os pastores falavam, até que ela chegou em casa e falou assim: Flávia, aquele lugar que você disse que não tinha jeito, eu fiz o que o pastor falou e eu fiz os exames e eu estou curada. Então aquilo para mim, eu recebi duas notícias, eu me lembro até hoje. O dia que ela chegou e falou: eu estou com a doença, e eu achei que ali eu ia perder a minha mãe, ia ficar sozinha, e eu recebi depois a notícia, quando ela disse que Deus tinha curado ela. E eu falei: meu Deus, quanto custou isso? Porque ela não tinha nada para dar, ela não tinha nada, a gente passava uma miséria, a gente não tinha o que comer às vezes direito. E ali eu percebi a mudança nela. Por quê? Porque a minha mãe só brigava comigo e ela começou a ficar calma. E aí ela falou assim: Flávia, vamos na igreja comigo. E eu falei: nessa igreja eu não vou. Eu já falei para a senhora que eu não vou. E ela ficava insistindo: vamos, vai ser bom para você. Olha o que Deus fez na minha vida, eu estou curada, hoje eu estou bem. E eu quero que você também tenha isso. Só que eu não aceitava. Eu ainda tinha aquela visão de que a igreja ia roubar o nosso dinheiro, só que eu comecei a ver Deus agindo na nossa vida. E até que um dia eu fui numa sexta-feira, o pastor fez a oração em mim, e ali, depois daquela reunião, eu notei que um peso saiu de mim. Eu notei que eu estava bem, eu notei que eu estava diferente, que aquilo que estava me angustiando, aquele mal-estar que eu cheguei na igreja, ele não estava mais. Falei: gente, mas como pode eu ter falado tão mal dessa igreja e a igreja está me fazendo tão bem, as pessoas estão sendo tão
solícitas a mim. Então eu comecei a frequentar as reuniões e eu que não queria ir nem uma sexta-feira, eu passei a ir de segunda a segunda na igreja. E eu lembro que numa quarta-feira, o pastor pregando, ele chamou lá na frente do altar: quem quer receber o Espírito Santo? E eu falei: eu quero. E foi algo assim tão incrível, porque Deus, ele me deu uma certeza de que eu posso perder mãe, pai, irmão, mas ele nunca vai me deixar. E eu tive uma força ali naquele momento, que essa força, ela é comigo 24 horas. É uma paz, é uma segurança. Eu não tive a oportunidade de ter o meu pai ali presente fisicamente, mas espiritualmente eu tenho a presença do meu pai maior, que é Deus. E depois daquele encontro que eu tive ali com Deus, do batismo do Espírito Santo, nunca mais eu me senti sozinha, nunca mais eu me senti triste. Hoje, eu e meu esposo, nós fazemos o trabalho dentro dos hospitais. Então, ali no hospital, às vezes não tem familiar, às vezes não tem ninguém. As pessoas estão abandonadas, às vezes tem até familiar, mas as pessoas estão se sentindo tristes, oprimidas, achando que acabou. Mas Deus nos leva lá para dar uma esperança. E eu sou muito grata a Deus pela vida do Bispo Macedo, porque ele não me conhece, mas o que ele faz até hoje em dedicar a vida dele junto com a Dona Esther, junto com os filhos, por nós, o que nós vamos dar para ele? Mas eu tenho a certeza que, assim como eu venci esse preconceito, a minha mãe conseguiu vencer e os meus familiares conseguiram enxergar que o Deus que está na Igreja Universal é um Deus vivo, porque as pessoas falam: Flávia, o que Deus fez na sua vida, ninguém poderia fazer. E eu só tenho que agradecer a Deus pela vida do Bispo Macedo, pelas portas estarem abertas da igreja e pela transformação que Deus fez na minha vida. Foram 21 dias de renúncias para ouvir apenas a voz de Deus. Nesse jejum de Daniel eu renunciei entretenimento, amizades que com o tempo o Espírito Santo foi me mostrando que não eram legais. Abri mão assim, de uma coisa que eu gostava muito, que é futebol, que é uma coisa que eu trabalho. Eu parei de ficar assistindo TV, jornais. Eu renunciei redes sociais, do modo geral. Então, esse tempo que eu estava dedicando à rede social, eu decidi me lançar mais, participar mais das reuniões, meditar mais na palavra de Deus. E foi um grande desafio, principalmente porque eu trabalho com comunicação. E abrir mão da informação, para mim, é abrir mão de parte do meu trabalho. 21 dias de dedicação e busca pelo Espírito Santo. Minha dedicação foi fazer igual o Daniel. Daniel, ele 3 vezes ao dia, ele orava em uma janela virado para Jerusalém. Eu busquei fazer isso. Durante 3 vezes ao dia eu dediquei o meu tempo, eu parava tudo. Eu ia, buscava uma janela, uma porta, algum lugar que eu pudesse ver o céu. E eu orava a Deus como Daniel fez. Hoje, na entrega desse jejum, eu percebi que cada dia eu tenho que me aproximar mais de Deus. Eu vim especialmente para isso, que eu quero um renovo do Espírito Santo em minha vida, em mim, em tudo que há em mim. 21 dias para conquistar o bem mais precioso que um ser humano pode alcançar. Oh, Santíssimo, grandiosíssimo, grandiosíssimo. Que honra e que prazer, que honra e que prazer. Em um propósito espiritual grandioso, direto do cenáculo de Jerusalém,
Bispo Adilson Silva e demais bispos determinaram o derramamento do Espírito Santo sobre a vida daqueles que realmente perseveraram nesse propósito. Que aconteça agora o batismo com o Espírito Santo. Venha, meu Pai, para fazer aquilo que a psicologia humana não pode entender, a transformação do interior, quando o Senhor muda a vida do ser humano de dentro para fora, quando o Senhor coloca nele o teu DNA, o teu caráter e faz novas todas as coisas. Hoje eu recebi o Espírito Santo e foi uma certeza muito grande da presença dele, da força dele, da certeza dele. É algo que eu busquei minha vida toda e hoje eu recebi. Pessoas que receberam a resposta daquele que buscavam e se tornaram a verdadeira morada do Espírito Santo. Comecei a ver a vida de outro jeito, a minha mente mudou, meus pensamentos mudaram, comecei a ter os pensamentos de Jesus. Hoje, com o Espírito Santo, eu sou uma nova pessoa. E eu tenho muita vontade de viver e de conhecer muito mais e de dar muito mais para Deus, que é o que eu vivo para isso. Tenho certeza que eu volto para BH uma outra pessoa. Até falei com minha mãe, eu vou lá buscar a bênção para nós. Eu vou voltar com essa bênção, sendo a própria bênção, melhor dizendo. E agora, o perdão vem sobre essa pessoa, a chance de recomeçar. Um amor que ela nunca conheceu, que ela nunca sentiu. Ela se sente agora valorizada, amada por ti. Porque o Senhor revela a ela quão importante ela é para ti. Esse teu amor tão grande eleva-me a ti. Tu és tremendo. Meu nome é Adriano, tenho 34 anos e sou comerciante. Eu era viciado em cocaína, bebidas. Começou na adolescência, né, onde eu tinha um irmão que estava começando nos vícios. Eu vivi muito preso assim em casa, né, pelo que meu pai era rígido. Então eu acabei querendo conhecer o mundo de bebidas, de droga, né, de mulheres. E eu acabei me afundando. E certo dia, no ano novo, eu acabei fazendo algo errado que me levou à prisão, né? Eu furtei uma televisão e dessa televisão eu peguei cocaína e dessa cocaína os policiais me encontraram ali e nesse final de ano eu acabei indo para a prisão, acabei sendo preso devido aos vícios. Passou um tempo e a UNP, a Universal nos Presídios, ela levou a palavra de Deus ali, naqueles momentos em que eu me sentia triste, abatido, né? E com saudade da família. E foi nesse momento em que eu comecei a me apegar a Deus, né? Onde eu fazia orações e eu ganhei uma Bíblia, né? E ali eu comecei a clamar a Deus, comecei a falar com Deus. E um certo tempo, nessas minhas orações, desses meus clamores dentro do banheiro lá, eu acabei saindo, acabei tendo o alvará. Só que no momento em que eu saí da prisão, que passou aquele sufoco, eu acabei olhando para o mundo, né? Então, eu enxerguei os amigos, eu enxerguei a bebida novamente, a droga novamente, e esqueci de todo aquele sofrimento que eu passei e a minha família passou. Passei a beber mais, perdi o emprego, vários empregos, né? Eu trabalhava como garçom, e a minha família, sabendo disso, tentaram me ajudar várias vezes, mas chega uma hora que o ser humano cansa. De uma certa maneira que eles falavam já em comprar o caixão, porque a situação em que eu chegava em casa era lamentável, né? Chegava machucado, chegava todo inchado, né? Porque na rua as pessoas brigam por um gole de pinga, né? Eu procurava um lugar que me aceitasse daquela forma. Então eu passava 15 dias de um lado, as pessoas não me queriam mais, aí me expulsavam, aí eu ia pra rua. Aí eu ia pra casa do amigo, o amigo via que as condições eram aquela, também me expulsava, eu voltava para a rua novamente. Então foi assim que eu vivi durante anos. Fui internado umas 5 a 8 vezes no Hospital Psiquiátrico do Santa Marcelina e Itaquaquecetuba. Por quê? Porque eu comecei a ouvir vozes.
Eu comecei a ver vultos, a falar com espíritos. Para as pessoas que não estavam enxergando aquilo que eu via, aquilo era loucura, né? Então eu comecei a trancar a porta, a trancar a janela, a conversar sozinho, a ter surtos de madrugada, a não conseguir dormir, a ter insônia, ficar com a faca debaixo do travesseiro, atrás da porta, né? Então isso a minha família acabou chamando bombeiros, SAMU, né? E eles me levavam praticamente amarrado. E além desses 5 ou 6 remédios que eu tomava por dia, cada 2 meses eu tinha que tomar uma injeção para potencializar aquele remédio. E isso não adiantava nada, né? Porque na verdade existia um mal na minha mente. Aquilo é espiritual. E eu já tinha consciência disso porque eu ia à Igreja Universal, né? Eu ia na sexta-feira, eu já conhecia o trabalho. Eu cheguei várias vezes lá antes de me converter, drogado, bêbado, né? Porque quando eu tinha consciência que aquele local ali poderia mudar a minha situação, mesmo bêbado. Muitas das vezes eu, depois de usar droga, depois de eu estar bêbado em casa ali, eu ligava a televisão na madrugada, né? E ficava vendo aqueles testemunhos. Aquelas pessoas que praticamente era bem pior do que eu, né? Faziam coisas que eu jamais imaginaria em fazer. E a vida delas estava sendo transformada, né? E eu me perguntava, meu Deus, por que eu não consigo? Né? Por que essa vida, que esse sorriso que esse rapaz ou que essa moça hoje tem aí, eu não posso ter, né? Então aquilo me fez pensar, né? E foi nesse dia que eu liguei a televisão, que eu cheguei em casa, passou um filme na minha cabeça, onde eu não vou dizer que é uma acusação, mas mostrando para mim o quanto eu era podre, vamos dizer assim, né? Mostrando para mim o quanto que eu era errado, mesmo sendo uma pessoa gente boa, nos momentos são, né? Mas aquilo ali não bastava, porque dentro de mim existia um erro, né? Um erro que aos olhos de Deus era abominável, né? Que é o pecado. Então nesse momento eu pensei bem, eu falei, meu Deus, como é que eu posso ser dessa forma, né? Eu estou atingindo não somente o templo do Senhor, que é o meu corpo, mas ao Senhor, né? Porque imagine, se o meu pai aqui da terra fica triste de me ver assim, imagine o Senhor, né? Entendeu? Então é complicado, entendeu? Então isso é complicado. Então ali foi o momento em que eu falei, não, hoje eu vou, daquele mesmo dia, eu saí dali e fui até a igreja. A igreja estava cheia, só que eu não enxerguei ninguém, né? Eu só enxerguei aquele altar ali. Eu falei, ó, já que eu ouço dizer que o Senhor é o Deus que liberta, é o Deus que dá vida, então se o Senhor não aparecer hoje aqui para me libertar dessa situação, eu não sei se quando eu sair daquela porta para fora eu vou viver, né? Então hoje tem que haver essa libertação aí. Enquanto eu fui à igreja só com remorso, nada aconteceu. Mas quando eu fui com essa decisão de me batizar realmente, né, de me lançar nas águas e morrer para o mundo, então essa renúncia me levou ao quê? Ao batismo e à limpeza espiritual. E continuei nas reuniões, né? Continuei ouvindo, porque é a palavra que liberta, não é isso? É a palavra que liberta. Você vai ouvindo a palavra de Deus e você vai entendendo aquilo que Deus quer que você deixe. Porque não adianta somente ir à igreja ou ouvir a palavra, mas existe uma obediência, existe uma renúncia, né? Para que aquela palavra seja eficaz na vida da pessoa. Então aí, nesse processo de libertação, nesse processo de se alimentar da palavra de Deus, veio o jejum de Daniel, onde eu vi que ali era a oportunidade de eu sair dali transformado, de eu ter aquele mesmo sorriso, de eu ter aquele mesmo olhar daquelas pessoas que já tinham o Espírito Santo. Então eu comecei a orar mais, eu comecei a me entregar mais a Deus, a orar de madrugada, né? A ir mais em reuniões e outros dias, até mesmo 2 vezes no dia, né? Teve semanas que eu ia a semana toda. Mas o que eu mais fiz foi deixar minhas vontades, né? Para que eu fizesse aquilo que a palavra de Deus estava dizendo, que era deixar aquilo que o mundo me oferecia para fazer aquilo que para mim ia doer, né? Iria doer em mim, mas eu sabia que aquilo ali seria o remédio, né? Para que eu recebesse o Espírito Santo. Eu comprei ali uma roupa especial, porque da mesma forma que eu ia para o mundo, eu me vestia, eu fazia, né? Algo diferente, então eu escolhi fazer o quê? Algo diferente para Deus, porque eu não poderia sair dali daquela mesma forma. E nesse dia eu peguei uma aliança e deixei consagrando ela durante dias. A proposta desse dia era que você casasse com Deus. Eu já fui nessa decisão, eu não poderia sair dali
da mesma forma. Clamei a Deus, eu expus aquilo que eu era para Ele. Falei, Deus, hoje eu não posso sair daqui dessa mesma forma, né? Hoje eu não posso sair daqui sem te conhecer, porque eu sei o que é passar praticamente pela porta do inferno. Muitas das vezes, eu errei, eu pequei, mas hoje eu quero acertar, hoje eu quero me casar com o Senhor. Então, naquele momento daquela busca, eu recebi o Espírito Santo. Deus falou para mim o seguinte, que Ele era comigo, né? Que Ele era comigo, que a partir daquele momento eu não estaria só, que Ele estaria comigo em todas as situações da minha vida, né? Seja batalhas, seja alegrias, Ele estaria ali comigo. Eu sou nova pessoa, um novo homem, né? Eu sou uma pessoa que antes de eu fazer as coisas, eu consulto a Deus. Hoje eu tenho o próprio negócio justamente por quê? Por causa da Bíblia, né? Por causa do pacto que eu tive com Ele. Então toda a direção da minha vida eu peço a Ele que Ele vá à frente, né? E essa transformação é vista, né? Onde eu moro as pessoas elas me veem, elas ficam olhando para mim assim parada, falam, poxa, esse rapaz eu vi debaixo da ponte há 2 anos e hoje, né, parece que nunca morou na rua, né? Daquilo que era antes para o que eu sou hoje não foi uma mudança, né? Foi sim uma transformação, né? De caráter, de pensamento. Hoje eu já não tenho mais esses problemas espirituais, eu já não tomo mais remédio, né? Hoje eu não vivo mais por coisas e pessoas, né? Hoje eu permaneço no altar devido a esse encontro, né? Devido a esse batismo com o Espírito Santo, porque Ele me proporcionou uma nova vida. Hoje eu tenho o prazer de viver, né? De viver aquilo que Deus todos os dias, só de eu levantar e olhar para o céu, eu vejo que Ele é comigo todos os dias, né? Então isso é maravilhoso, é importante. E aquelas pessoas que ouvem isso hoje, têm solução, né? Para a vida de cada uma delas. Hoje eu faço parte da UNP, que é Universal nos Presídios. Hoje eu tenho o prazer de falar com os familiares, com as pessoas que estão lá, talvez presas, né, na grade física, mas o problema dela maior é a espiritual. E nós passamos essa fé que vai ter essa solução e que tem essa solução para aquelas pessoas que hoje se encontram cativas lá. Porque quando Deus chama, é porque Ele quer dar, né? E Ele quer dar uma nova vida a cada um que realmente chegar com sinceridade naquele altar ali. Eu tenho certeza que a transformação que aconteceu na minha vida vai acontecer na vida de cada um. Muito bem colocado quando o Adriano disse, quando Deus chama, Ele quer dar. Você acabou de ver aí, um ex-presidiário, ex-morador de rua, teve jeito para ele, tem jeito para a senhora, para o senhor. Eu vou orar por você agora, mas por favor, ouça bem, tem jeito para você. Você que tem depressão, a Universal tem aí a reunião especial do Vida a Cores, vai acontecer nesse domingo às 15 horas, na Catedral do Brás. Vem participar, ou procure uma Universal mais perto de você. Tem jeito para essa depressão. Tem jeito para você. Você que tem vivido uma vida sem cor, tudo isso pode mudar. Tem jeito para você que é viciado. Para você que o casamento parece que vai acabar. Tem jeito para você que tem uma doença incurável. Enfim, não importa o seu problema, para você tem jeito. É como está escrito, e é sobre essa palavra que nós vamos orar. A mão de Deus não está encolhida. Você poderia fazer o seguinte? Por favor, volta aqui a minha imagem. Eu vou segurar o copo com água, mas eu vou pedir para colocar na tela essa palavra, esse versículo. Você poderia tocar com a sua mão nesse versículo? Ou se você está me ouvindo pelo rádio, toque aí no rádio. Porque agora o poder de Deus vai chegar até você. Toque aí agora, por favor. Vamos entrar em oração. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, merecer ninguém merece. Se fosse por merecimento, nenhum de nós estaríamos aqui. Mas não é por merecer, é pela Tua promessa. O Senhor prometeu. E eu oro por essa pessoa que está agora pensando que para ela não tem mais jeito. Tantas vezes ela já quebrou a cara, tantas vezes deu errado, tantas vezes ela tentou. Já tentou ser feliz no casamento, não conseguiu. Já tentou prosperar, teve prejuízo. Tentou a cura, continua doente. Já tentou sair da depressão, viajando, com festas, com bebida, com drogas. Mas o tempo passa
e ela volta novamente a estar depressiva. Ela vem tentando, só que da maneira errada. Mas que nesse momento, pela tua palavra, pelo que está escrito, eu faço essa prova contigo agora, meu Deus. Mostra para essa criatura que a mão do Senhor não está encolhida. Arranca de dentro dela essa maldita depressão, essa tristeza, essa angústia, esse vício, esse peso, essa carga negativa, essa doença no corpo, ainda que seja uma doença física. O Senhor é poderoso para curar, para libertar o oprimido, o presidiário, o sofrido, para libertar essa pessoa que só sabe o que é sofrer, já nasceu na miséria, já nasceu no sofrimento, desde criança que ela vê brigas dentro de casa, saiu de casa para ser feliz, continua sofrendo, tendo brigas dentro de casa. Meu Pai, arranca esse sofrimento agora. Eu te peço, meu Pai, eu não estou pedindo por mim, meu Pai. Eu estou pedindo por essa pessoa, meu Senhor. Tenha compaixão, faz agora o milagre acontecer. Não importa o que ela fez até então. Que junto com as minhas palavras chegue o teu poder para libertá-la desse sofrimento. Em o nome do Senhor Jesus, meu amigo e minha amiga, eu digo a você, seja livre agora. Receba agora a sua libertação, o livramento, a cura. Receba agora o milagre aí onde você está. Em nome do Senhor Jesus. E se você crer, respire fundo aí. Isso, encha os pulmões de ar. Respire fundo. Deus entrou em você. Diga graças a Deus. Se você havia para paz é o que você precisa. E só Ele, só Deus pode te dar essa paz. Só Ele pode te preencher. Por favor, minha amiga, meu amigo, eu quero olhar bem nos seus olhos e dizer, pare de culpar os outros. Você não tem paz, você não tem alegria, você anda nervoso, nervosa. Está em casa, quer sair de casa. Está fora de casa, quer voltar para casa. Tem alguma coisa errada. Sabe o que é isso? Essa falta de paz, esse complexo que você tem até sobre você mesmo, isso aí é a falta de Deus. Mas o que você está percebendo agora, esse alívio, já é um pouquinho do muito que Deus quer fazer na sua vida. Aceite o meu desafio. Venha domingo aqui ao Templo de Salomão. Você vai ter esse encontro com a paz. 7 da manhã, 9h30 da manhã na grande concentração de fé e milagres, ou aonde nós estaremos pessoalmente às 18 horas. Será o domingo do encontro com a paz, aqui na vigília pela sua alma ao pôr do sol. Tá bom? Agora é você fazer a sua parte. Por favor, não diga que você não sabe o que fazer, porque você sabe, agora você sabe. A mão de Deus não está encolhida. O ouvido não está surdo. Mas Ele espera que você faça também a sua parte. Deus te abençoe.